esperar a galera aqui entrar. Hoje o assunto é atividade física, né? O quanto isso que impacta no nosso ser como um todo, né? Não só por uma questão de estética, mas saúde, de equilíbrio também. O quanto que fazer atividade física é importante, né? Esperar a galera chegar. Enquanto isso, você que ainda não sabe, eu, Silmara e Camila estamos juntas no desenvolvimento de um curso chamado Wellness Life, que é essa busca pelo equilíbrio, né, em todas as dimensões do nosso ser. E aí a gente tem feito algumas lives aqui ao longo, vamos fazer, né, ao longo de maio, começamos na semana passada, para a gente abordar um pouquinho desse tema, né, especialmente para nós mulheres que somos muito suscetíveis, né, à nossa emoção, como é que a gente chega ao equilíbrio mesmo diante das dificuldades. Fala, Emerson, quanto tempo? Tudo bem? Como é que estamos? A minha convidada de hoje é a Thaís, ela é educadora física, né? E ela vai contar um pouquinho pra gente dessa trajetória dela. Deixa eu já chamar a Thaís, porque ela já chegou por aqui. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo a conexão, que o Instagram anda super instável, né? Por conta de todo mundo fazendo live. Legal, Emerson. Que bom que você tá bem. E aí, Thaís, você recebeu aí o meu convite. Camila chegando por aqui. Fala, Simon, tudo bem? Legal. Galera marcando presença. Aê! Oi, Tudo bom, Thaís? tudo bem? E você? Tudo jóia. Obrigada por ter Tá aceito. dando pra me ouvir? Tô ouvindo bem. Galera, vocês estão ouvindo bem? Estão vendo bem? Como é que tá? Dá um salve aí pra gente ter certeza que tá todo mundo ouvindo bem e vendo bem. Thaís, obrigada por aceitar o convite, né? Eu sei que Eu que agradeço. sua vida é super corrida aí também, né? Com todas as suas atividades, não só a física, mas todo o seu trabalho aí. E aí se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você aí. Então, eu sou a Thaís, eu sou formada em auxiliar de enfermagem, na verdade, minha primeira formação. Trabalho no hospital desde 2011, no mesmo hospital, e com o tempo eu senti necessidade de uma formação acadêmica, mas eu não me sentia preparada ou chamada para ser enfermeira padrão, que existe essa diferença entre o curso de auxiliar e técnicos de enfermagem para quem faz a faculdade para ser enfermeira padrão. O Sim. serviço muda e eu sentia que o que eu tinha que fazer era o que eu faço, que é ser auxiliar. É o contato direto o tempo todo com o Uhum. paciente, né? É um Uhum. pouco diferente as funções. Mas eu senti a necessidade de buscar uma formação. E aí eu fui para educação física. E por que você escolheu? Foi interessante você contar, né? De bater um papo lá pelo Instagram. E aí a Thaís me contou um pouquinho o que é que chamou a atenção na atividade física a partir do trabalho, né? Ali no hospital. Isso. Então, no início da minha vida no hospital, até hoje, na verdade, eu amo o que eu faço lá dentro. Mas, como eu disse, eu senti a necessidade de uma busca de uma graduação. E eu tentei buscar alguma coisa que fizesse com que eu ainda fosse apaixonada pelo que eu estava fazendo, algo que fosse parecido. Muita gente acha que são atividades totalmente distintas, mas na verdade são muito interligadas, porque é a área da saúde. Uhum. E aí eu tentei buscar na minha memória algo que me desse prazer em Sim. fazer. Uhum. E eu lembrei da minha infância. Eu sempre fui muito ligada na área do esporte. Desde os meus 11 anos eu jogo bola, vôlei, eu joguei handebol, Legal. basquete, tudo eu experimentei. E eu lembrei da sensação que isso me trazia, de bem-estar, de saúde. Inclusive, nos meus 11, 12 anos, eu não entrei numa depressão profunda por conta da atividade física. Interessante. Foi ela que me Que legal. hoje, um pouco mais madura, eu vejo que tinha mão de Deus já, mas foi através da atividade física, ele conhecendo
o que eu gostava de fazer, Uhum. que ele não deixou com que eu entrasse numa depressão. E Uhum. aí eu falei, vou fazer educação física. Só que no primeiro mês, acho que da faculdade, já começou os problemas comigo mesma. Tipo, será que eu tô no caminho certo? Uhum. Será que eu fiz a escolha certa? Será que realmente é isso? Deus está me chamando para fazer? Porque no momento que eu entrei na faculdade, lá no ano acho que de 2014, 2015, por aí, também estava tendo vários divisores na minha vida. Eu estava começando a minha caminhada com Deus, estava saindo da vida do mundo Uhum. e entrei na faculdade de Educação Física. Aí eu entrei numa faculdade numa cidade grande, que é Sorocaba, Certo. com 2 bares na frente da faculdade, numa sala de quase 100 alunos, e eu me vi um peixe fora d'água. Sim. Ali eu me senti totalmente fora d'água e eu comecei a questionar a vontade de Deus. Comecei a pensar, será que eu estou fazendo o que eu queria ou o que Deus queria para mim? Certo. E ali, em vários momentos, eu me senti fora da casinha, porque eu estava acima do peso. E desde então eu comecei a olhar com os olhos que todo mundo vê a atividade física, como um padrão, que você Uhum. precisa ter um padrão para você viver E aquilo. estética, né? Então, Um padrão é uma estético, estética. completamente Isso, estético, né? isso. E que eu estava totalmente fora. Uhum. E ainda juntava a questão de que você não se entrosava, eu não me entrosava com aquilo que todo mundo estava vivendo, a curtição em si Aham. da faculdade. Então eu falo que os meus anos de faculdade eu não curti, não desse modo. Não foi uma boa experiência. Legal. Mas ali Deus foi trabalhando e ali eu comecei a tentar entender para que eu serviria nessa área, o que eu tenho em mim de qualidade que eu conseguiria colocar dentro dessa área. E uma coisa que você me E falou, até desculpa te cortar, mas eu lembro que você pode falou falar. assim, ai, a minha decisão por escolher educação física foi porque eu via pais perdendo filhos, filhos perdendo pais, né, ali no hospital, na sua atividade de, né, de auxiliar de enfermagem, por conta de uma vida sem atividade física, uma vida pouco saudável, muito sedentária, né? E aí pressão alta, diabetes, né? Que levava uma série de outros problemas, né? E aí foi nessa linha que você decidiu, não por uma questão de estética, não porque você, né? Lógico que o físico também é importante, a gente tem que cuidar, né? Daquilo que a gente é como um todo e passa também pela beleza estética, mas que esse não Sim, era o seu foco, né? não, de Esse maneira intuito. alguma. E foi nesse trabalhar dentro da faculdade que eu comecei a enxergar isso. E aí eu tive a minha primeira decepção por conta que eu tive que parar na licenciatura. Só para entender, a licenciatura me dá o direito de atuar na parte da escola e o bacharel de atuar nas outras áreas, inclusive das aulas, academias e tudo mais. E eu precisei parar na licenciatura. E ali eu comecei a questionar novamente se eu servia para aquilo. Eu não me sentia inserida. E aí, um dia, no hospital, foi que Deus trouxe a resposta. Na verdade, depois de uma desilusão profissional muito grande que eu tive em questão da educação física, eu comecei a questionar novamente e eu resolvi desistir. Eu literalmente desisti da educação física por eu não me encaixar, por esse padrão estético que todo mundo coloca, que todo mundo vê que precisa ser estético para atuar na área da educação física ou até para praticar. Uhum, uhum. E um dia eu estava dentro do hospital e num plantão, eu dou plantão à noite. O hospital estava cheio, estava vindo de uma leva assim de muita internação. E eu sempre senti essa tristeza de ver muitas pessoas doentes. Mas naquele momento eu senti uma tristeza diferente. Naquela noite, durante aquele plantão, Deus me trouxe uma tristeza muito profunda no meu coração em ver quanto mais cedo estamos tendo pessoas doentes, crianças obesas, crianças diabéticas, crianças hipertensas, gestantes com 30 anos indo parar dentro de uma UTI por uma questão de hipertensão. Então, assim, mãe perdendo filho, filho perdendo pais por doenças que eu parei para pensar que poderiam ser evitadas. Claro que a Uhum. gente não tem o controle do mundo. Sim. Né, Deus tem um plano para cada um de nós. Mas são coisas que a gente poderia evitar no nosso dia a dia. Uhum. E naquela noite eu comecei a pensar nisso e eu lembro nitidamente, como se fosse hoje, eu estava sentada olhando para o corredor de noite vazio, que os pacientes estavam todos dormindo, estava ali viajando e eu senti
é exatamente Deus colocando a mão nas minhas costas, assim, no meu ombro e falando assim, filha, eu te fiz para cuidar. Uhum. Independente da área que você escolher, eu te fiz para cuidar. E a partir dali, tudo aquilo que eu estava sentindo que eu não era capaz de realizar dentro dessa área de atividade física, aí ele se quebrou. Porque eu falei assim, nesse mundo onde todo mundo presta atenção em corpo, Uhum. Deus tem algo para mim, porque eu tenho um outro olhar. Uhum. O meu foco não é esse, né? Eu não quero que as pessoas elas se importem tanto com o estético. É importante, é muito importante. Deus quer que a gente cuide do nosso estético, Claro. mas, mas não como foco principal, não como uma dependência, que eu preciso depender de estar de tal maneira para ser feliz. Exatamente. Né? Quando o corpo E aí vira o centro, né? Na verdade, não é nem o corpo, a isso, beleza, né? a Mas beleza, a vaidade, né? exato. A vaidade. E Uhum. aquilo ali toma quem a gente é, né? Sim, Talvez se eu não tivesse olhado tanto tempo atrás para a questão da vaidade, eu já teria entendido isso. sim, Mas lá atrás eu mesma estava olhando com esse olhar, ah, não, mas como eu sou uma professora de educação física, mas eu tô acima do peso, então eu não me insiro nesse meio. Mas eu estava olhando com esses olhos que todo mundo olha. E certo. quando eu parei para olhar com outros olhos, com o que Deus me ajudou a olhar, com o que Ele me chamou para atuar, né? Cada um tem Uhum. as suas características. E ali eu entendi que teria espaço para mim, que Sim, talvez muitas pessoas iam se identificar com as minhas aulas justamente por eu pensar e ver dessa maneira. E ali eu encontrei um espaço. legal. E, e é isso, a gente vê todos os dias a dificuldade que as pessoas têm em praticar uma atividade, muitas vezes porque elas estão focadas no corpo. E isso Uhum. traz frustração, porque traz comparação. E É. eu nunca vou ter o seu corpo, você nunca vai ter o meu, e eu nunca vou ter o da blogueira, e enfim. Uhum. Porém, a mídia, ela traz, assim, não vou generalizar, Uhum. mas a mídia em si, ela traz isso, um padrão estético. Uhum. Só que as pessoas esquecem que existe uma realidade individual de cada um. Dentro da minha loucura, do meu dia a dia, eu consigo treinar em tal momento. E com tanto tempo separado para isso. A sua realidade já é diferente da minha, e a da Maria é diferente, do João é diferente, e assim vai. Uhum. Só que as pessoas, elas focam no que elas veem e elas tentam ser aquilo. E quando elas não conseguem, porque Sim. elas não são aquelas pessoas, elas se frustram. E isso traz os problemas, a ansiedade, a depressão, a autoestima que vai lá no pé, muitas vezes leva até o suicídio. Nossa. É muito grave, É, é. E é o é muito contrário, grave. né, Thaís? Você estava falando dessa coisa, o quanto que a atividade física ela ajuda em liberar substâncias que, ao contrário, previnem, né? Que ajudam em processos de depressão. Você mesma experimentou isso, né? Sim, O quanto a atividade física te ajudou a sair ou a evitar uma depressão. E aí, quando é interessante isso, né, que você está falando, porque quando o foco é simplesmente estético, fica numa superficialidade, né? Quando você vai para um olhar de saúde, de disposição, e da atividade física em si, na questão da fisiologia, né, daquilo que libera em termos né, de substâncias no nosso corpo e que privilegiam a saúde, aí você vai por outro caminho. Olha que absurdo, né? A atividade física para esse lado que teoricamente é o lado mais adequado, né? Quando levada para o outro lado, o lado da estética, pode gerar até um suicídio, porque a pessoa, na frustração de querer um corpo perfeito e não chegar nesse corpo perfeito, acaba, enfim, né, chegando nesse limite. Quando era o oposto, né? A ideia era ter saúde, era... exatamente. Algo que era para trazer algo bom para nós pode se Uhum, tornar algo ruim se a gente não focar no que realmente interessa. E o uhum, nosso foco principal dentro da atividade física é a saúde. sim. É algo que vai vir do interior para o exterior. Uhum, As pessoas precisam entender isso. Automaticamente, quando você começa com uma hábitos bons, uma somatória de hábitos bons, uhum, né? Ao longo da sua vida, isso te traz o prazer por praticar aquilo e não a necessidade. Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso. uhum. Não é isso. Você tem que se sentir feliz em estar fazendo aquilo.
Cada um dentro daquilo que consegue fazer, dentro do seu limite, dentro da sua individualidade, encontrar o melhor que você pode ser e não ser igual ao outro. Uhum. E quando a gente entende isso, as melhoras físicas elas aparecem automaticamente, é uma consequência. E falando da questão fisiológica, a atividade física libera diversos hormônios. Uhum. Libera hormônio de crescimento, hormônio de saciedade, libera a sensação de prazer através de adrenalina, Uhum. através de serotonina. São inúmeros fatores Uhum. que podem trazer benefícios. E quando esses hormônios eles são liberados, você se sente disposta a estar realizando aquela atividade. Uhum. E aí que vem o prazer, e aí que vem a paixão saudável pela prática da atividade. E não a dependência do porque eu necessito daquilo para ser feliz. Sim. Não, eu preciso daquilo porque aquilo faz com que eu levante mais disposta da minha cama, porque aquilo faz com que eu trabalhe mais alegre, aquilo faz com que eu faça as atividades do meu dia a dia, limpar uma casa sem me cansar. São relatos que eu tenho muito. Nossa, Thaís, eu já limpei embaixo da minha cama e não senti dor nas costas. Esse é o sentido. Né? No simples. É simples. É simples. E as pessoas, elas têm uma proporção muito grande. Acho até por conta da mídia mesmo, né? Muita gente nessa vida fitness, né? E isso pode trazer coisas muito boas, mas se você tiver um olhar errado, pode trazer muito lado ruim de tudo isso. A dependência. Dependência ruim. E como que você vê a atividade física relacionada, por exemplo, ao equilíbrio emocional, ao equilíbrio, você falou um pouco aí de disposição, né? Por conta dessas substâncias que são liberadas. Mas com relação ao equilíbrio emocional, como é que você vê isso? Você tem algum caso que você consiga dividir com a gente de pessoas que estavam numa linha e aí, a partir da atividade física, conseguiram dar uma guinada diferente na vida, conseguiram ter um pouco mais de equilíbrio emocional, mental ou qualquer outra dimensão do ser que não seja a física, né? Essa coisa da estética. Você tem aí alguns relatos nessa sua vivência? Eu tenho três. Lembro, eu sempre cito esses três casos quando alguém vem me perguntar sobre a atividade, porque foram as primeiras meninas que começaram a treinar comigo. Ih, deu uma travadinha. Foi aqui, será? Ou é... Thaís? Oi? Voltou? Peraí, tá voltando, tá voltando. Pronto. Tá ouvindo? Tô ouvindo bem agora. Tá. Então, eu sempre trago esses três casos. Eu até pedi permissão para elas, que tá falando delas aqui, porque são bem nítidos a mudança na vida delas. E são três casos bem distintos. Eu tenho, por exemplo, a Camila, que foi uma das primeiras que começou a treinar comigo. Na questão dela, era a questão de autoestima. Ela estava acima do peso, porém essa autoestima trazia para ela uma depressão. O casamento dela estava em crise, tudo isso relacionado à autoestima, questão psicológica. Ela mesma se machucava. Se depreciava. Porque ela mesma isso, ela se achava feia, ela achava que a questão do peso apagava todas as qualidades que ela tinha. E isso é mentira, porque o peso não vai mudar quem você é. A sua mente vai mudar quem você é. Sim. Né? E com o tempo da atividade física, ela teve essa consciência de que ela necessitava. É a pergunta que a gente sempre faz, né? O quanto você quer isso, mas o quanto você necessita disso. E ela entendeu isso e durante as práticas das aulas, ela começou a ter esse amor pela atividade de forma saudável, a ponto que hoje ela perdeu 10 quilos, mas no processo que foi importante, não hoje que ela perdeu os 10 quilos, no processo dela, ela foi se conhecendo e vendo, por exemplo, assim, com 10 quilos a mais, ela tinha dificuldade de fazer algum exercício, mas a autossuperação dela em realizar aquela atividade fazia ela se sentir melhor. Legal. Então, não é lá o resultado, é o processo que a gente caminha até o resultado que muda a gente na atividade física. Que legal. Então, ela é um resultado nítido de autoestima. E eu tenho a Roseli, que também foi uma das primeiras alunas que começou comigo. A questão dela é que ela já
tem aí, acho que a Roseli está nos 38 anos, então ela fala que ela já começou a crise dos 40. Então, as dor da vida, dói aqui, dói ali. Aham, A Rô sei já é bem. a, a Rô já é avó, então ela é mãe de dois filhos, ela e já tem um neto. E também trabalha em hospital, então também tem essa vida louca. Então, o que ela reclamava muito para mim era a questão do cansaço, da fadiga, do levantar indisposta, do ir trabalhar indisposta Uhum, e uma dor que ela tinha também, que ela tem uma bursite bem, ela precisa fazer infiltrações, uhum, procedimentos para melhorar essa dor que não passa com remédio. uhum. E melhorou na atividade física. Que legal. Então melhorou essa dor crônica que ela tem e melhorou a disposição. E tem Ela, coisas que ela não tem outro, não é nem só alimentação, né? Eu fiz um tempo um acompanhamento com endócrino e aí ele falou, o colesterol bom, não adianta você mudar a alimentação para você fazer subir, né? Você precisa ter atividade precisa da física. atividade. Não tem outro jeito, né? E normalmente quando tem esse descompensar, né, do colesterol, o colesterol alto você consegue ajudar com a alimentação, mas o mal, né? Mas o bom você não consegue subir com a alimentação, é só atividade física, né? Que ajuda a É só produzir. atividade. Isso, é a atividade física que ajuda a produzir. É, é o tal do equilíbrio. Uhum, Não adianta só você comer bem, se uhum, você não praticar atividade. Não adianta você só praticar atividade, subir o colesterol bom e não comer bem e o ruim continuar alto. uhum, Então é o tal do equilíbrio. Não adianta exatamente, a gente fazer só uma coisa. Precisamos estar em equilíbrio em tudo, né? exatamente. E ainda falando dos relatos, ainda tem a Daimara, que foi uma. A Daimara, no caso, é o relato totalmente contrário de todas. Ela não tinha nenhum problema físico com o corpo dela, mas ela não enxergava isso. Ela tinha uma distorção de imagem Uhum, por conta de um padrão. Ela acreditava que ela precisava ser igual a alguém para ser feliz. E uhum, isso trouxe para ela também a depressão, uhum, questões psicológicas. uhum. E com o tempo ela está passando a entender que o equilíbrio é que traz a saúde, não o exagero, o excesso, a dependência. E tá tudo correlacionado, né? Então, a gente tem falado Tudo. com nutricionistas aqui, elas trazem essa questão da atividade física. A gente fala com psicólogos, eles trazem a nutrição e a atividade física, porque tá tudo relacionado, né? Eu vejo que às vezes o seu trabalho enquanto educadora física passa por um trabalho parecido com o do psicólogo, né? Que é olhar e falar Tá, exatamente isso. Meu, você não tem problema nenhum no seu físico, né? O que você precisa é se encontrar naquilo que você de fato é. E a atividade pode ser um apoio nisso, né? Mas tá aqui, né? Tá aqui na mente também da gente, né? Não tem jeito. E tá, por onde começar? Pense em mim, que sou uma mãe também, tô nos 41 anos, mãe de Sofia, que anda agora a casa toda e eu fico correndo atrás dela. E eu nunca fui uma pessoa de me dedicar à atividade física. Eu moro num condomínio, tem aqui agora por conta da pandemia tá fechada a academia, mas eu sempre tive à minha disposição, né? E aí talvez seja isso, essa coisa do quebrar na mente o que é atividade física em si, porque a gente fala em atividade física, primeiro que assim, o ambiente a academia para mim não é um ambiente que me agrada. Né? Nunca foi, ainda solteira, nunca foi um ambiente. Exatamente por conta disso que você falou. Ah, puxa, lá as pessoas estão muito mais olhando para a estética, para o corpo, isso. né? Eu também tô acima do peso e tal. E aí eu entrei no seu grupo, porque quem não sabe aqui, a Thay, ela monta alguns grupos ao longo dos meses e ela vai auxiliando a fazer atividade física em casa. Então foi interessante quando eu vi ela falando assim, olha, eu tô aqui com esse pezinho, mas você pode pegar ali um saco de feijão, né? Você pode pegar um saquinho de arroz de 1 quilo para fazer atividade física. Então, alguns bloqueios, acho que estão na nossa mente, que é isso, por exemplo, do ambiente. Hoje a gente está em pandemia, não tem muito o que fazer, mas para mim o ambiente academia nunca foi atrativo, mesmo enquanto solteira, agora enquanto casada pior ainda, né? Porque aí é mais dificultoso, inclusive, de colocar na rotina. Por outro lado, eu compreendo a necessidade da atividade física, porque foi o que eu falei para você, né? A gente
nesse lance da pandemia, dispensamos a moça que faz a limpeza e fomos nós fazer a limpeza. No outro dia eu não conseguia andar. Eu sentia Andar, todos os meus exatamente. músculos. Músculo que nem sabia que existia, estava Nem doendo. sabia que existia músculo ali e estava doendo, né? Então, Exato. assim, por onde começar, né? Eu acho que assim, essa coisa de como desmistificar, acho que é esse o ponto. Como é que eu desmistifico essas construções mentais, né, na cabeça da maioria de que a atividade física é difícil, porque, puxa, não vou ter resultado, eu vou desistir no meio do caminho, ou eu não gosto. Como que a gente desmistifica isso e por onde que a gente começa? Principalmente pensando em perfis aí como o meu, que não tem isso muito inserido na vida, mas sabe da importância Sedentarismo, e né? deseja. Uhum. Eu acho que a gente tem que começar pelo começo. Tem que começar. Tem uma frase que eu sempre costumo dizer para quem me procura em questão de atividade, que é a seguinte: o pouco diante do nada é muito. Que legal. Tem gente que vê aqueles vídeos mirabolantes de atividade e pode parecer besteira, mas a pessoa ela se contenta em ficar deitada na cama de pijama assistindo o vídeo. Aquilo preenche ela. Nunca É vi isso. suficiente. É suficiente. Mas ali naquele momento, ela coloca exatamente bloqueios na mente dela. O exercício é difícil, é cansativo, eu não sou capaz de fazer, eu não vou conseguir, porque eu não sei, eu vou me machucar. O português rasgado são as desculpas. Uhum. A gente arruma muita desculpa. Sim. Infelizmente, é isso. É o que você falou. Legal, a academia está fechada, ou então eu não gosto do ambiente da academia. Eu sou professora de educação física e eu não gosto de musculação. Uhum. Nunca me senti bem lá dentro por também ter essa visão que você falou. Uhum. Mas é aí que tá. Mas existem vídeos de graça disponíveis que você pode adaptar um alimento, um produto de limpeza e ali ser o seu peso. E com um colchonetinho você consegue suar ali 30 minutos sossegado. O problema é a gente colocar isso dentro da nossa rotina, Sim. que é difícil. Casado, com filho, trabalho. É difícil mesmo. Eu falo por mim mesma, eu também tenho essa dificuldade. Eu acho que aonde que a gente quebra essas desculpas e para de dar essas desculpas e começar. É quando a gente passa a entender a necessidade. Porque eu vou dar um exemplo. Quando a gente olha para o nosso corpo, quando o foco é só a questão do corpo, quando alguém procura uma atividade somente por questão estética, 30 dias ela desiste da academia. Porque a gente vive de roupa. Ninguém fica olhando para os defeitos do corpo o tempo todo. Não é algo que vai te incomodar 24 horas por dia. Sim. Quando que você vai se sentir mal com o seu corpo? No momento que você vai colocar um vestido para ir num casamento e ele não cai bem. Ali que você se dá conta que o seu corpo não está do jeito que você gostaria. Ou quando você vai numa praia ou numa piscina, você coloca uma roupa de banho. Ali você começa a olhar para algo que não te traz benefícios, né? Visuais. Mas ao longo do dia, isso é algo que fica escondido. Então, se o foco é esse, ele se perde no meio do caminho. Porque isso não te dá forças suficientes para você aguentar as dores musculares do dia seguinte. Para você colocar dentro da sua rotina um treino diário. Para você arrumar um tempo para você. Para você dizer não para alguns alimentos que não te trazem bem, que não te fazem bem. Então, isso não é força suficiente para essas atitudes. Sim. Quando você vê que o foco é a saúde e você começa a entender que os seus benefícios vão ser diários, na hora de limpar a casa, na hora de carregar a Sofia, na disposição em fazer uma janta para o marido, Sim. ou até de sair fazer uma caminhada e olhar a natureza, não sei. Coisas simples do dia a dia. Sim. Quando a gente entende isso, a gente começa a parar de dar desculpa. Quando porque tem a gente propósito, enxerga... né? A Camila escreveu, Exato. a gente entendeu o propósito, tudo faz sentido e é mais fácil de incluir na rotina, é verdade? Exatamente. Quando faz o propósito. sentido, né? Isso, quando a gente entende, a gente compreende o para que aquilo serve e o quanto aquilo vai trazer bem para mim. E quando traz bem para mim, não traz só para mim, traz para quem está ao meu redor. Sim. Porque se eu estou mais disposta, eu vou levar toda essa disposição lá para o hospital. Sim.
Sim, Quando eu tô mais disposta, eu vou trazer essa disposição para dentro do meu casamento, sim, pro meu ser mãe, sim. pro meu ser filha. Nossa, porque não é fácil Então, ficar agachando e levantando, pegando os exatamente, brinquedos, sentando com ela, levando. É difícil. Tem hora que eu falo, ai, exatamente. filha, já vou. Então, eu acho que o começar precisa ser o começar a parar de dar desculpas e entender que essa rotina ela é necessária. Porque se você não está bem, você não trabalha bem, você Uhum, não é esposa bem, você não é mãe bem. Então, eu acho que a gente precisa começar a ter esse olhar para hábitos bons de saúde, seja na atividade física, seja na alimentação, toda essa questão, a gente precisa olhar como o mesmo princípio de se alimentar e tomar banho. É necessário, sim. é uma necessidade. Não é só uma questão de querer ter um corpo, Uhum. é uma necessidade Pra de ter um corpo saudável, isso. de carregar saúde dentro E dele. aí, em todos os sentidos, né, tá? Não só a saúde na questão física, mas todo esse 360 que a gente está falando aqui, né? Da saúde mental, por ter mais disposição, né? Por estar mais feliz, não porque você teve um resultado estético, mas é por conta dessa liberação dessas substâncias que te deixam mais disposta, mais feliz, né? Mais pronta para suas atividades, para suas lutas do dia, inclusive, né? Sim, eu costumo dizer que o ser humano ele é um ser na sua totalidade, né? Uhum, Não é à toa que ele chama ser humano. Ele é um corpo, mas ele carrega um ser dentro dele. uhum. Então, não existe como a gente falar de um corpo físico se a gente não falar de um corpo espiritual ou mental. Se um adoece, o outro adoece junto. Exato. As pessoas têm uma visão de que quando elas veem alguém na televisão, nas redes sociais, uma barriga sarada, um bumbum durinho, um homem musculoso, que aquilo ali é um sinônimo de saúde. Aquela pessoa pode estar sofrendo de uma depressão e a depressão não é visível no corpo. Sim, E como que um corpo que está saudável, aparentemente, vai carregar uma doença dentro dele? Ele não é um corpo saudável. é verdade. Então, não tem como a gente falar de um se a gente não trazer o outro junto. É verdade. Então, se eu não trabalhar os três juntos, eu não vou ser uma pessoa saudável. É verdade. E o contrário também. Eu posso ser uma pessoa extremamente feliz, alegre, estar de bem com todos, estar proativa para tudo, mas eu estar 30 quilos acima do meu peso. Na hora que alguém precisar da minha proatividade, talvez eu não consiga É ajudá-la, verdade. porque o meu físico está ruim. Aham. Então, um liga no outro o tempo todo. Não tem Sim, como fugir disso. sim, E as pessoas precisam entender essa dimensão do ser como um todo, e não só como um corpo sim. físico, né? Um corpo físico. Exatamente. E aí quando. E é, Fala, desculpa, pode falar. e é o que eu costumo dizer, que Deus, ele deu esse corpo pra gente, né? E é um presente, é a casa onde a gente mora. Uhum. Eu posso me mudar 360 vezes da minha casa, onde eu estou, mas o meu corpo vai É comigo. verdade. Ele vai estar comigo até eu morrer. Sim, Então é a pergunta que eu sempre faço, como que a gente gosta da nossa casa? sim. Suja, bagunçada? A gente traz lixo de fora para dentro da nossa casa ou a gente pega o que está de lixo de dentro de casa e leva para a rua? Uhum. Então as pessoas precisam passar a entender isso, que a gente precisa cuidar do nosso corpo, porque a gente literalmente mora dentro dele. Sim. E eu vou levar ele comigo para todos os lados. E eu preciso Uhum. estar bem para isso. Uhum. A minha casa, eu quero a minha casa limpa, eu quero a minha casa saudável. Sim, sim. Eu Norma. acredito até ser uma forma de gratidão à vida, né? Quando eu tô cuidando do meu corpo físico, mental e espiritual, eu tô sendo grata à vida que Deus me deu. É uma forma de agradecê-lo. É verdade. É honrar, né? É você cuidar daquilo É que você tem como bênção, né? Como presente. Você tem toda a isso razão. mesmo. E para começar, assim, na prática, a gente entra num grupo igual o seu, o que que a gente faz para começar na prática uma atividade física? Porque, assim, às vezes, ó, eu vou te falar da minha realidade, né? Como eu sou uma pessoa Sim, que tem essa dificuldade, às vezes, assim, eu me boicoto, lógico, tem autossabotagem, de eu levar, depois eu faço. Às vezes eu me sinto meio besta de ir ali. Como é que a gente combate essas coisas? Que atividade eu poderia começar a fazer amanhã, né? A gente é legal entrar nesses grupos, mas e aí como é que faz para se automotivar? Que dicas que você tem para dar para quem está começando agora?
Acho que a primeira questão do prazer pela atividade, ele é muito individual. Tá, Igual eu te falei, eu sou professora e não gosto de musculação. certo. Mas para eu saber que eu não gosto de musculação, eu precisei colocar o meu teninho, ir lá na academia, fazer a musculação e entender que eu não gosto. Uhum, Então, acho que o primeiro passo é a gente procurar algo que nos traga prazer em realizar. uhum, E não porque a minha vizinha faz CrossFit e eu também vou lá fazer. Às vezes o CrossFit não é indicado para você. sim. Às vezes você nem pode estar fazendo. Então, acho que o primeiro passo é você procurar algo saudável. Então, algo com um profissional. Nesses momentos que nós estamos dentro de casa, muitos profissionais da área da educação física têm postado vídeos. Uhum, Muitos. Então, eu acho que no momento que nós estamos vivendo, o primeiro passo é a gente se conhecer e saber o nosso limite. uhum. Não é porque eu vi aquele movimento que eu já vou logo fazer. É ter a consciência que eu preciso começar do básico. Tá. E para isso eu preciso procurar algo que eu tenha prazer. Então, assim, quando essa pandemia acabar e tudo estiver aberto, acho que o primeiro passo a procurar uma atividade é conhecer as atividades. Uhum. E ver uma natação, e ver um treinamento funcional, e Experimentar. ver uma. Experimentar. Isso! Todas as academias têm uma aula gratuita. Então, Legal. vai lá, conhece. Olha, eu quero saber o que vocês têm a oferecer aqui. Quais são as atividades? Então, eu vou um dia e faço uma aula disso, uma aula daquilo. Ou, às vezes, eu não gosto do ambiente da academia, então eu vou procurar grupos que dão atividade ao ar livre. Legal. Ou então eu vou procurar ajuda de um personal particular. Financeiramente sai mais caro, mas é uma opção para quem não tem tanto tempo ou não tem o gosto pela o estar junto. Apesar do estar junto também trazer muitos benefícios sociais, Sim. né? Mas eu acho que para a gente começar, o primeiro é experimentar, é o Legal. tirar da cabeça o eu não consigo. Legal. E essa questão daí de se achar boba, realmente, é estranho ver uma maluca na frente do hack pulando, fazendo vídeo. Mas quando você passa a ter o gosto, isso vira rotina. É. Isso vira constância, sabe? Todos os dias você fala, aquele momento está reservado para isso. Do mesmo jeito que a gente tem um momento reservado para o nosso trabalho, a gente não tem uma rotina, eu acordo às Sim. 7, saio às 5 do trabalho, faço janta às 8, nós temos uma rotina. É inserir aquela atividade. Coloca como propósito, eu vou fazer 50 polichinelo todos os dias às 18 horas. Uhum. Isso é independente de estarmos em casa ou não. O que eu tenho visto é muita gente arrumando desculpa por conta da pandemia. Uhum. Mas as academias estão fechadas. Mas aí que tá, tem mais tempo ainda, porque é muito mais fácil eu levantar da minha cama, colocar um short, um tênis, uma camiseta e estar do lado da minha cama, treinar, tomar banho e já tô em casa, do que eu pegar um ônibus e ir até a academia. Então, assim, existem facilidades a nosso favor, mas a gente não enxerga, a gente coloca como desculpa. Então, acho que o primeiro passo, antes de experimentar, é aqui, né? É a cabeça. É olhar, tá ligado, definir ali na sua mente, talvez estabelecer uma frase que vá te impulsionar para isso, né? Isso, eu acho que é o se perguntar o quanto eu preciso disso e o quanto eu necessito disso. E você encontrar o porquê você quer fazer isso. Sim. Não é porque eu tô aqui falando que é importante, que traz muitos benefícios e que traz liberação de vários hormônios. Aí você para, reflete e se pergunta. Ok, que faz bem eu sei, mas o porquê que eu quero fazer isso? É encontrar o seu propósito. Eu encontrei o meu, eu já tive a minha parte de vontade de praticar atividade física por questão do meu corpo que me incomodava. E eu parei, porque não foi forte o suficiente para me manter lá. Mas a partir do momento que eu me vi subindo uma escada e cansando com 25 anos, sim, eu falei, peraí, tem alguma coisa de errado, então eu vou cuidar da minha saúde. Quando eu tive trombose com 22 anos, eu falei, se uma veia entupiu na minha perna, para ela entupir no meu coração é um 2. É verdade. Então, eu encontrei um propósito, a minha saúde. Eu quero estar bem. Para quando eu for mãe, eu estar bem. Então, eu fui encontrando propósitos dentro da minha realidade. Legal. Eu encontrei um propósito para ter hábitos saudáveis, não só na atividade, mas na minha vida de oração, na minha alimentação, em tudo. Um conjunto. Não adianta só eu cuidar do meu corpo. É verdade. Então, acho que o primeiro passo é o encontrar o propósito do porquê você quer realizar a atividade. O segundo é encontrar uma atividade que te dê prazer em realizar. Legal. Mesmo que canse, que te dê dor, a gente fala que é uma dor gostosa do exercício. Porque libera a sensação de prazer, de bem-estar.
E, diante disso, procurar profissionais e conhecer os seus limites. Sim, Conhecer o seu corpo, a hora que ele fala que é hora de parar, é hora de parar. sim, Não querer ser igual ao outro novamente. sim, Fazer o que o outro está fazendo. sim. Ter consciência. Muito bom. E aí, assim, para finalizar essa coisa das substâncias hormonais, você falou um pouco lá no início, mas não sei se tem alguma coisa que você acha que seja relevante para trazer aqui dessa questão fisiológica mesmo, da liberação das substâncias que geram benefícios para a gente. A gente pode citar, por exemplo, a glândula da hipófise, que é uma glândula situada Uhum, o cérebro que controla. Ela libera os hormônios que controlam a ansiedade, por exemplo, a ansiedade e a depressão. uhum, Então, a gente acha que a gente sempre tem, a gente enxerga aquilo que os nossos olhos vê e a gente sim, não consegue enxergar o que está acontecendo lá dentro. sim. Então, quando a gente pratica uma atividade, desde o nosso cérebro até o nosso rim, todo o nosso corpo está produzindo substâncias que, liberadas no nosso organismo, vão trazer inúmeros benefícios. Seja ele no controle de uma ansiedade, seja ele na liberação da disposição, seja ele na liberação do hormônio do Uhum, crescimento, na oxidação do ácidos graxos, que é o que ajuda na musculatura. Então, assim, são inúmeros. Se a gente começar a falar de fisiologia aqui, nós vamos longe, porque na teoria é muito benefício que a atividade física pode trazer. E o incrível da área da atividade física, o que é lindo, é que inconscientemente os benefícios dela são todos na totalidade. Traz o benefício psicológico, traz o benefício físico e automaticamente você se disponibiliza ao benefício espiritual devido à sua disposição e à sua alegria em estar fazendo algo que te traz prazer. Então, isso que é lindo na legal. educação física. Até na teoria, todos os benefícios eles se completam. Não existe só, você vai emagrecer praticando atividade física. Não, você vai liberar hormônios de saciedade, de prazer, de Uhum, bem-estar. E uhum. isso vai trazer os benefícios físicos, o controle da obesidade, o controle de um diabetes, de uma pressão alta, de hormônios, controle de hormônios, mulheres na menopausa. Uhum. Mulheres que sofrem com a menopausa, atividade física, homens que sofrem na andropausa. Isso também ajuda na regulação Que desses legal, hormônios, não né? sabia. Claro que é todo um conjunto, né? Não adianta só a atividade. Às vezes precisa de De uma uma complementação, reposição. Uhum. isso, hormonal, precisa mudar a alimentação, Uhum. mas é um fator que também auxilia. Que legal. Então, é inúmeros. Que, É uma área que muito legal. ampla. A Elaine deu boa noite, perdi muito. Não tem problema, Elaine, eu vou deixar salva aqui a live, você consegue ver do início, depois. A Ellen tá perguntando uma dica de aplicativo para treinar em casa. Gente, vamos botando aqui as perguntas. A gente ainda tem 20 minutinhos. Se vocês quiserem fazer perguntas para a Thaís, por favor, é uma super oportunidade aí de perguntar para uma profissional incrível que tem essa consciência do 360, né? Infelizmente, a gente vê muitos personagens, tem muito profissional, mas que também tem essa mentalidade exclusiva da estética, né? Do benefício corporal, não do benefício aí do entendimento do todo, né? Daquilo tudo que somos. Então, super oportunidade aí de colocar suas perguntas. Aí, a dica de aplicativo, você tem algum? Tá, que você poderia. Tem. Tem, inclusive nos grupinhos que a gente faz, eu mando bastante hits, né, por tempo. 45 segundos de exercício. E muita gente me manda assim, Thaís, eu não tenho coordenação para fazer o exercício e ver o tempo. Entendo super. Mas existe, por exemplo, o aplicativo do Tabata, ou Tabata, como alguns conhecem. Ele você consegue ali manipular e colocar, por exemplo, o tempo de preparação do exercício, o tempo de execução do exercício, o tempo do descanso do exercício e quantas vezes esse ciclo vai se repetir. Então, esse é um temporizador, um aplicativo temporizador. E em questão de aplicativos de atividade mesmo, todos que eu conheço, infelizmente, são pagos, que Uhum, mostram atividades para o dia a dia. uhum, Porém, são valores, vamos dizer que diante que estamos cuidando de nós, da nossa saúde, são uhum, valores baixos. Tipo R$ 20 ao mês, porque eles dividem ao longo do ano, uhum, são contratos. uhum, Então, nós temos muito profissionais aí, por exemplo, posso citar aqui alguns? uhum. Posso? Pode. O aplicativo da Carol Borba, por exemplo.
É um aplicativo muito bacana. Eu tenho ele. Uhum. Ela tem muita atividade lá dentro. Tem o do Extreme Oficial, que também são de treinos curtos, que é uma boa. Esses dois aplicativos que eu estou falando são de treinos curtos. E é uma boa opção para quem está numa rotina doida e fala, mas eu não tenho tempo de ficar 1 hora lá na esteira. Uhum. São treinos curtos de 15 minutos, às Tá vezes. bom, legal. Então, esses dois são dois aplicativos que eu conheço, de dois profissionais que eu conheço, que são muito bons e tem exercício para todos os gostos. Ô, Ellen, eu também Desde um indico. iniciante a um avançado. Legal. Ellen, eu também indico a própria Thaís, segue a Thaís, ela faz os grupinhos aí, tá finalizando um de 15 dias, em que ela bota diariamente lá, né, ela monta um grupo no WhatsApp, e aí ela bota diariamente lá dicas de atividade física, ela inclusive modera, fala, você que começou agora, faz desse jeito, você que já tá numa pegada maior, faz desse outro jeito, é bem legal. As meninas estão lá, acabam postando também até algumas dicas de alimentação, lógico, né? Não são nutricionistas, mas falam daquilo que é a experiência dela. Então, segue a Thaís e vê na hora que ela montar um grupinho, já entra nele. Aí você não precisa pagar, não sei, alguns ela cobra, mas tem outros que ela faz gratuitamente. Então, de repente, vale a pena. A Elaine tá Mas perguntando. Diga, tá. mesmo os vídeos que eu posto lá, é igual eu falei, às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas é um treino muito longo, são muitas repetições. Eu sempre falo, podem me chamar no particular e dentro da sua realidade a gente faz adaptações. Que Todos os legal. exercícios nessa área são adaptados. Tem exercício para todo mundo, para todos os tipos de patologia, para todas as dificuldades e limitações físicas, dá para adaptar tudo. Então, me coloco à disposição sim. Se quiser me chamar, tô Que aí. legal, que legal. A Elaine está perguntando que tipo de exercício é bom para o equilíbrio hormonal. Tem alguma dica de algum exercício para fazer agora na pandemia? Os exercícios cardiorrespiratórios, os exercícios que cansam, que soam, Uhum. porque ele trabalha com a circulação, né? Os exercícios cardiorrespiratórios, eles precisam de uma demanda muito grande do coração, pulmão, respiração, e isso melhora a circulação sanguínea. Automaticamente, a sua circulação estando em dia, estando ok, estando bem regulada, a questão hormonal ajuda muito. Então, Tá. os exercícios por exemplo, exemplos de exercício cardio, né? Vamos Uhum. dizer, uma corrida seria um exemplo. Hoje nós estamos em casa, como nós podemos mudar? Pular corda, Uhum. polichinelo, colocar um vídeo lá no YouTube e dançar. Uhum. É um exercício cardiorrespiratório. Então, são coisas que a gente consegue fazer dentro de casa. Eu posto bastante exercício cardio lá no Instagram. Legal, legal. Olha aí, Circuitos Elaine. intervalados, HIITs, que são treinos curtos. Esses são todos exemplos de exercício cardiorrespiratório e que Uhum. vão ajudar bastante na questão hormonal. Uhum. Não, e é super necessário, né? Esses tempos atrás eu tive que procurar um médico porque eu tava com uma dor lombar. E aí, na hora que eu fiz vários exames lá, e aí ele falou, né? Essa coisa do relaxamento muscular que desequilibra, né? Vou falar do meu jeito aqui, eu não tenho os termos técnicos, mas é o que ele falou. Normalmente, o que isso. Na verdade, aconteceu uma hérnia de disco. E aí ele falou, aqui são dois opostos, ou é por conta de um excesso de atividade física ou é por ausência de atividade física, né? Porque toda a tua musculatura vai afrouxando e aí isso impacta diretamente na coluna. Então, imagina, eu tenho tive, não tenho mais, agora eu vou mudar minha vida, Thaís, de Eu sedentarismo. amei. Me ajuda aí. Tô aqui. Né? Porque realmente é uma questão de saúde. Hoje eu vejo a Exato. dificuldade que eu tenho de agachar, de pegar, às vezes até do movimento de troca, né, da fralda, nananã, o quanto que isso impacta nessa dor lombar. E que eu poderia ter evitado com atividade física e não com uma atividade Exato. física hardcore, simplesmente fazer sei lá, uma esteira, uma caminhada, né, uma bicicleta, coisa simples que eu poderia ter É feito. o mínimo, né? O mínimo, né? E aí É o hoje mínimo. eu tenho que correr atrás do prejuízo por conta já de uma hérnia de disco formada. E eu só tenho 41 anos, não me acho velha, me acho nova.
É nova. Então, assim, é isso, é de correr atrás mesmo, para que a gente lá na frente tenha uma. Eu vi uma vez um vídeo muito legal, assim, que mostra duas pessoas, o estilo de vida delas, né? E no final da vida deles, um internado no hospital e o outro botando o tênis para caminhada. Eu acho que é um vídeo até famoso esse. E é bem isso, né? Só que a gente vai fazendo escolhas ao longo da nossa vida, no nosso dia, vai escolhendo a preferência pelo sofá somente, não posso ficar no sofá, mas só isso, Isso. né? Uma vida realmente sedentária, alimentos que, enfim, como você disse, acabam sendo lixo para dentro da nossa casa e que aí vão levar a uma consequência, né? Que às vezes nos parece distante, mas que não é. Né? Que hoje eu já tenho essa consequência pelas minhas escolhas ruins no que tange a questão da ausência da atividade física, né? É exatamente o tema da live, né? É que um corpo saudável é uma consequência de hábitos ao longo de uma vida. Só Exato. que essa consequência pode ser de hábitos bons ou ruins. Então, talvez hoje nós não damos tanta importância e falamos, ah, deixa pra lá, mas eu tenho um exemplo dentro de casa, eu tenho um esposo magro, que ele acha que ele pode comer de tudo porque tá tudo bem, ou que não precisa treinar nunca na vida. Mas é aí que tá, isso é suficiente? Daqui 10 anos, como é que vai estar esse organismo? Como que vai estar essa lombar? Uhum, Que isso é nitidamente uma falta de fortalecimento. exatamente. E a musculatura ali da lombar, ela vai trazer malefícios para outras regiões. Vai começar a refletir no joelho, Sim, no ombro, no pescoço, na, na, na coluna toda, em desequilibra, né? tudo. Tudo fica fora do Desequilibra esquadro. exatamente. E com isso vai vindo outras doenças. Exatamente, Então, é uma consequência de hábitos ao longo da vida. exato. Isso é outro ponto que todo mundo precisa entender. A vida saudável, os hábitos saudáveis, ele não é uma dieta. Não é algo pré-determinado que daqui 30 ou 60 dias ele vai determinar, Uhum, vai acabar. São escolhas que você determina para o resto da vida. sim, Eu quero praticar atividade para o resto da minha vida. Eu quero ser o com 60 anos vestindo tênis para caminhar. sim, E você quer ser qual? sim, E foi isso que me levou. Quando eu vi muitas pessoas no leito do hospital, eu falei: os meus pacientes, eles podem deixar de ser pacientes e virar meus alunos. sim, sim, sim. É muito mais saudável. Sair do São hospital para ir para o seu estúdio, né? É verdade, é verdade. exatamente. Que bom, a Camila me Eu não preciso motivando, ó, deixar de sempre cuidar é deles. verdade. Mas aí de uma outra forma, né? Exatamente. A Camila me motivando aqui, ó, sempre é tempo de recomeçar. Amém! Amém. Fazer boas escolhas e colher os E frutos. É colher os isso aí. frutos. Então amanhã eu já te chamo, viu, tá? Para você me dizer quais as atividades para fortalecer essa musculatura, para eu não ter mais dor na lombar, não precisar fazer, sei lá, que outras coisas eu possa fazer, né? É, É, você vai acabar criando uma rotina tão prazerosa em fazer que você vai pegar a Sofia e ela vai ser o seu peso para fazer agachamento. eba! E a bichinha tá pesadinha, viu? Tá pesadinha. Então, aproveita. A gente tem tudo dentro de casa, é só É verdade. disponibilizar. É verdade. Tem tudo... E ela nem vai se divertir, imagina. Que ela adora fazer uma festa, É, então vai ser o eu mesmo tenho uma aluna no sofrimento. estúdio, eu tenho uma aluna no estúdio que é vó e ela fica com a netinha dela. E ela não queria parar de fazer atividade. Ela levou a neta e ela faz agachamento com a netinha no colo. Que bonitinha. Aí, ó, incentivo. Que da hora aí, ó. Nada pode virar desculpa. Dá até para fazer o agachamento com a Exatamente. netinha. Quando a gente coloca o propósito, vai. É verdade, é verdade. Tem mais alguma coisa que você queria trazer, tá? Pra gente? A gente já está finalizando a live, estamos aqui com 53 minutos. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Uma mensagem final, tipo, sei lá, de tudo isso que a gente falou aqui, o que você considera mais importante para quem chegou pela metade, que gostaria de levar algum aprendizado?
Eu acredito que vale a pena a gente entender que até nessa vida fitness, né, taxada vida fitness, que está tão em moda hoje em dia, que a gente precisa entender que Deus precisa ser o centro, que a nossa dependência física tem que ser dele, e através dele a gente encontra os outros prazeres da vida. Sim. E que a atividade é uma forma da a atividade física, e não só a atividade, mas a boa alimentação, os bons hábitos, o não utilizar drogas, o fumar, o beber, o tudo, o equilíbrio todo, né? O Uhum. ser saudável Uhum. é uma forma de agradecer essa máquina aqui que ele fez com tanta perfeição, porque o Verdade. corpo humano ele é muito lindo, ele é muito perfeito, ele é completo. Tudo isso que vai se deteriorando ao longo do tempo, uma dor lombar, uma dor no joelho, é algo que a gente estraga Uhum. por culpa nossa Uhum. mesmo. São hábitos que são escolhas nossas. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que a partir de hoje as pessoas comecem a ter escolhas boas. Legal. Porque essas escolhas é que lá na frente vão determinar quem você é, paciente ou aluno. Verdade. Que Paciente eu do hospital ou aluno da academia. ou aluno da academia. E eu me coloco inteiramente à disposição. Se alguém quiser tirar dúvida ou fazer treino, a gente dá um jeito, se vira nos 30, mas não existe desculpas. Perfeito, perfeito. Tá, super obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Acho que foi super legal, uma live diferente para mim, especialmente nesse meu momento assim de conscientização da necessidade, né? De me ajudou muito, assim. Acho que os papos que a gente tem tido nos últimos tempos têm me ajudado a criar essa consciência, né, da importância da atividade física, de quebrar alguns preconceitos e até crenças limitantes, né, que me impediam no passado de ter uma vida mais saudável no que tange atividade física e recomeçar. Né? A Camila escreveu Nunca é tarde para recomeçar, graças a Deus. Vamos Que nessa. bom. E obrigada Eu mesmo que agradeço, obrigada Fê. pela sua dedicação, né? E assim, achei muito lindo a motivação da sua escolha. Isso que eu achei mais interessante, né? Do quanto você se deparou com as pessoas ali no hospital, que ao invés de estarem ali enquanto pacientes teus, poderiam estar lá como alunos da academia, né? Se eles tivessem feito uma escolha diferente. Isso para mim impactou bastante. Achei incrível, porque isso sim é propósito, né? Não, Sim, ultrapassa a questão estética, né? Vai além, né? A gente está falando de vida como um todo, né? Isso é muito legal. exatamente. É o amor pela vida mesmo, né? E eu só enxerguei isso quando eu parei de olhar para mim, né? Das minhas limitações. Eu passei para enxergar o outro, o quanto eu poderia estar ajudando o outro. E isso é com todos, né? A gente sempre pode estar sempre ajudando um o outro. Sim, E junto a gente vai longe. é isso aí. Então, gente, quem não conhecia a Thaís, segue aí a Thaís. Ela posta vídeos lá, vira e mexe, ela monta uns grupos no WhatsApp para dar dicas de treinos. Ela super ajuda, ela é super paciente, super disponível. Então, sigam ela aí para retomar, né? Se você como eu era, já vou colocar no passado, né? Pouco Isso adepto à mesmo. atividade física, segue O dia lá de que a Thaís começar vai é ajudar. hoje. É isso aí, vamos que vamos. Quero agradecer a todo mundo que participou, que passou aqui pela live, que ficou com a gente aqui até o final e dizer que a gente está com esse projeto Wellness Life, exatamente trazendo profissionais de várias áreas do conhecimento, então psicólogas, nutricionistas, educadoras físicas, eu, Silmara e Camila, que estão aqui também, como idealizadoras desse projeto, porque a gente sabe, a gente viveu na pele a importância de você ter todas as dimensões do corpo em ordem para uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida longa, né? Uma vida equilibrada, Completa, né? completa, né? E o quanto cada uma dessas áreas impacta na outra. Então, não faz sentido a gente tratar só de uma, né? Preciso cuidar do 360 da nossa vida, como você disse, inclusive para honrar essa máquina incrível que é o nosso corpo que Deus nos deu, né? Então, isso é muito, Exatamente. muito legal. E aí, para quem não estava sabendo, entra lá no nosso Instagram, no meu, da Camila ou da Silmara. Lá tem um link, você fica conhecendo um pouco mais a respeito desse curso online, que são 10 aulas, né, online, 2 vezes por semana, e que vai começar em junho. Então, as inscrições já estão abertas para as mulheres, exclusivamente para as mulheres. Então, as meninas que se interessarem, né, em retomar essa coisa do equilíbrio em todo o 360 da vida, se inscrevam, porque eu
eu tenho certeza que no final dessas 10 aulas a gente vai ser novas mulheres, né? Então eu recomendo mesmo que você faça a sua inscrição e vamos que vamos, porque as vagas são limitadas. E quem quiser, Dia das Mães está aí, né? Se dá de presente de Dia das Mães, dá de presente para a mãe, já faz traz esse benefício de fato para a vida, né? Muito melhor do que comprar um perfume, do que comprar uma blusa, até porque tá tudo fechado, né? Exato. Tá bom? Tá acabando aqui. Gente, muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigadão mesmo. Vamos marcar outras Obrigada dessas pra gente eu. criar essa consciência. Sim, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Também fiquei feliz. Um beijo, fica com Deus. Tchau, Outro. gente. 14 tá Beijo, acabando. galera. Tchau. Tchau.